Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu acabei de ler a postagem de um amigo aqui do Facebook e ela dizia o seguinte: que saudade do mertiolate que ardia. Eu não consegui parar de pensar nisso e resolvi comentar com vocês sobre esse tema que para mim é bem interessante, né? Quando nós éramos criança, a turma que é da minha geração sabe muito bem o significado de se ferir, se ralar, tomar uma queda, essas coisas normais de crianças que cresceram em lugares populares, como eu. E logo em seguida, o remédio que os nossos pais colocavam para evitar infecções era o mertiolate. E ele era eficiente, segundo os pais, no combate a qualquer tipo de infecção que fosse proveniente daquele ferimento, né? Só que ardia muito. E ele ardia porque ele tinha 95% da sua composição era álcool. Então queimava no local do ferimento. Hoje, o, o Ministério da Saúde aboliu o uso desse medicamento ardiloso, e em parte por causa de um componente que é o mercúrio, que foi considerado como altamente prejudicial, principalmente aos bebês. Então se aboliu a utilização desse mertiolate que ardia. Mas aí eu leio de alguém que ainda sente saudades do mertiolate que ardia. E eu fico pensando quantas coisas na vida da gente se assemelham com isso. Quantas coisas melhoraram na nossa vida e quantas dificuldades que nós tínhamos no passado hoje foram facilitadas por causa de experiências de outros que perceberam que a vida podia ser construída de uma forma menos ardente, com menos sofrimento, com um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e utilizando-se de mecanismos muitas vezes mais eficientes. Só para vocês terem uma ideia, o mertiolate que ardia, ele era colocado sobre o ferimento, utilizando uma palhetinha lá que vinha no frasco, e em seguida se detectou que as bactérias sobreviviam naquela palheta. Então, no próximo ferimento, você terminava levando bactérias de uma ferida para outra. E as pessoas não percebiam isso, né? Então, muitas vezes, nós temos hoje recursos que no passado não tínhamos, que dói menos, que arde menos, que nos fazem sofrer menos, temos uma vida melhor, mais confortável. Mas quantos de nós não se conformam com isso e por vezes continuam se lembrando e tendo saudade daquilo que no passado lhes parecia melhor? Quantas pessoas nós ouvimos dizer: ah, no meu tempo de criança era melhor? E eu pergunto, era melhor por quê? Você se lembra as casas em que a maioria das pessoas moravam? Você se lembra os ônibus que a maioria das pessoas tinham que pegar superlotados, em condições precárias, quebrando toda hora? Você se lembra de tantas circunstâncias que eram altamente piores do que as atuais. Mas a tendência é sempre ficar com saudade do que passou, ao invés de avançar, olhando para frente, olhando para o alvo. Nós vivemos olhando para trás, no retrovisor, pensando nas coisas que para trás ficaram, ao invés de prosseguir para frente, na direção de um objetivo, de um alvo, de continuar olhando com positividade, com otimismo, com objetividade, traçando metas e avançando em direção a elas. Pior que isso, ainda tem pessoas que viveram situações que lhe foram super adversas. Exemplos: relacionamentos que eram opressores, relacionamentos amorosos, relacionamentos empregatícios, relacionamentos religiosos, pessoas que viveram oprimidas por coisas totalmente absurdas. Talvez aqui entre meus amigos tenha algum desses. Aquele que tinha um chefe terrível, perverso, mau, que lhe perseguia, que lhe criava dificuldades. Ou aquela amiga que tinha um casamento que era um inferno, vivia se queixando, vivia se lamentando daquela situação, doido por uma oportunidade de sair. Ou aquele amigo que tinha aquela mulher rixosa, ciumenta, que infernizava a sua vida. Ou aquele filho, aquela filha que tinham pais super repressores,
que não lhe davam um mínimo de condição psicológica, intelectual, mas que o tempo todo lhes causavam ira, lhes provocavam desconforto. E todas essas pessoas que eu citei, que tiveram a oportunidade de se livrar desse tipo de relacionamentos e que muitas vezes voltam a ficar com saudade. Ah, não sei. Muitos que ficam com vontade de voltar, esperando a oportunidade para voltar para a escravidão, para voltar para a vida que lhes traz sofrimento. Eu não sei porquê, mas nós temos essa tendência, seres humanos caídos e com essas tendências de se autoflagelar, de se autossacrificar, que preferem a escravidão à liberdade. A liberdade para elas parece uma ameaça. Os remédios que não forem dolorosos não lhes parecem adequados. Nós temos essa tendência de querer viver sob repressão, censura, sob todo tipo de controle, ao invés de aproveitar a liberdade que nos é oferecida e que a vida tende a nos ofertar isso cada vez mais. Entretanto, nós vemos com tristeza, eu vejo com tristeza, pessoas que podiam ser felizes, têm tudo para ser feliz, mas o indivíduo prefere se manter escravizado, prefere se manter numa situação que pensa ser mais confortável, mais cômoda, é a sua zona de conforto, ao invés de avançar em direção à liberdade, embora isso signifique assumir riscos, assumir responsabilidades, assumir desafios novos, assumir posturas diferentes, ser alguém que olha para a sua vida e diz, olha, eu preciso ser diferente, eu preciso agir em meu próprio benefício, eu não posso ficar esperando que outros me conduzam, me carreguem o tempo todo, porque isto significa padecer de um sofrimento provocado pelo controle externo, pelo controle alheio. Então, meus amigos, eu queria deixar essa reflexão, dizer a você que não fique saudoso daquilo que ardia em sua vida, daquilo que lhe maltratava. Se você tem a oportunidade de seguir o seu caminho em direção a coisas muito mais eficientes, a produções muito mais benéficas para você, a colheita de frutos que lhe darão muito mais resultados na sua vida, por que ficar com saudade daquilo que ardia, achando que o passado é melhor do que o presente? O meu convite para você, o meu desafio, é que você esqueça, deixa o que ficou para trás. Mesmo que você ache que algum dia aquilo foi necessário para a sua cura, aquilo foi necessário para o seu próprio bem, mas passou. Você não tem que ficar o tempo todo voltando para a necessidade de sofrer outra vez, de se autossacrificar, de se flagelar, de ser controlado, de ser dominado, de ser maltratado. Você tem a oportunidade de ser livre, de ser responsável e de ser feliz, tá bom? Então é o recado que eu queria deixar nessa tarde, a partir da reflexão que fiz, lendo esse post. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha e favorita aí o meu canal, tá bom? No YouTube, para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais. Se isso for bênção para a sua vida, compartilhe para que seja bênção para a vida dos outros também. Forte abraço e até a próxima.